O que eu preciso? Agora eu preciso expor a descrição para a gente chegar nesse resultado aqui de uma relação de chave com texto. Eu preciso fazer um pequeno artefato que é o quê? Eu preciso gerar uma CDS View à parte que faça a relação de textos. Eu até hoje, honestamente falando, não sei por que a T00W já tem o nome do centro direto na tabela. Para quem mexe mais com a BAP, sabe que geralmente a gente tem uma tabela que tem os valores e ela tem uma associação do tipo texto, ou seja, ela tem uma chave estrangeira, e vai ser uma tabela que vai guardar os textos. Isso por causa de um conceito chamado de localização. Por mais que nós estejamos no Brasil e nossos clientes, uma grande maioria sejam brasileiros, a gente tem aquele conceito de que a gente tem que desenvolver toda a nossa solução para o conceito de multilanguage. Da forma que a SAP desenvolveu as tabelas T001 e T001W, a descrição, o nome desse centro, por exemplo, quando eu vier consultar aqui, ó, deixa ele só abrir aqui para nós. A descrição aqui que a gente vai ter, que é o name 1, o AERC 001, centro 1, 2, 3 e integrate, ele vai ser sempre essa mesma descrição e logar, se um japonês logar, se um alemão logar, esses nomes, essas descrições serão sempre as mesmas. Isso já meio que cai em desuso. Se a gente observar todas as demais tabelas, a MARA, que é a tabela de produtos, assim como a J1BAJ que a gente vai utilizar, a gente vai ver que ele tem uma relação de dados principais e uma relação estrangeira com a tabela de textos, tá? Isso permite que quem vai criar esses valores, ele consiga administrar diferentes descrições para diferentes idiomas. E aí, com base no idioma de logon ou por algum parâmetro prefixado, a gente consegue filtrar esses valores de texto, tá? Mas, para a gente resolver aqui como funciona, tá? Eu tenho que criar uma nova CDS View. Vou usar o mesmo prefixo ali que eu criei e vou colocar um sufixo text. Dados do centro, textos. Aqui a gente vai ver, deixa eu até pegar a colinha como eu fiz, porque eu quero padronizar, porque como isso aqui vai ser produto, eu quero fazer da mesma forma que a gente fez em todos os demais, tá? Aqui eu abreviei plant, PLN, e coloquei TXT no final, tá? Vocês vão ver que aqui eu vou fazer a mesma seleção de dados que eu fiz no anterior. Vou colocar T001W, vou pôr aqui key T001W works as plant. E agora eu vou expor o segundo, que é o name 1. As description. Tá? Opa, não precisa do ponto. Ponto é meu vício de ABAP. Vou ativar esse objeto. Quando eu ativar, eu posso também fazer o mesmo passo, se eu quiser testar para ver se eu estou indo bem ou se eu estou fazendo certinho, tá? Eu posso ir nos data preview aqui, vou vendo ali, expôs a planta, expôs a descrição dela, e tá tudo certo até aqui. Só que aqui agora, eu vou começar a utilizar, vocês vão ver que eu começo a colocar algumas anotações a mais, tá? O que eu preciso fazer aqui, tá, pessoal? Quando eu realizar uma relação entre a visão principal com a visão de textos, eu tenho que usar algumas categorizações nela, que são algumas annotations adicionais, tá? A primeira annotation adicional que a gente vai usar é o quê? @objectModel.dataCategory. E a gente vai usar o valor text nela. Por quê? Na hora que o runtime for executado, lá do Fiori, ou de quem for consumir, quando ele olhar que um data category é do tipo texto, ele vai invariavelmente usar o idioma de logon, tá? Aqui, para essa visão da planta, a gente não vai conseguir ver isso, mas tabelas do tipo idioma, deixa eu abrir uma aqui para a gente analisar junto. Mara. Vamos esquecer de a visão, ele vai abrir a tabela ali. Ir para tabela de textos.
a gente vai ver que as tabelas de texto, elas têm todas as chaves de uma tabela principal, que nesse caso aqui é o MATNR, e vai ter um outro campo chamado SPRAS ou Langu, normalmente é SPRAS, Langu, Language. Não tem um padrão, não tem uma obrigatoriedade, mas são esses os 3 valores que a gente acaba colocando. E o elemento de dados dele vai ser do tipo SPRAS. Se a gente der uma olhadinha aqui dentro dos valores de dados aqui, putz, esse ambiente não tem muita informação, mas nós teríamos materiais cadastrados, e aí eu poderia administrar esse MAC-TX e a descrição do material. Eu poderia ter diferentes descrições para cada uma para o seu idioma. Isso aqui, então, na hora que eu fosse expor isso num relatório, num F4, eu poderia fazer o filtro com base no idioma de logon. No ABAP, geralmente, a gente faz isso na cláusula where, mas a gente vai ver na CDS View que ele faz isso aqui de forma automática para a gente, tá? Então, mas voltando, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É colocar que ele é uma categoria de dado texto, então eu sei que na CDS View que eu vou expor, esse objeto, ele é um objeto que vai me dar textos de algo, e aí eu vou colar, somente eu vou pegar essas colinhas e já vou explicar uma a uma o que cada uma significa, tá? @semantics text true significa que dessa visão CDS, ela expõe, ela é do tipo texto, só que o atributo que eu estou expondo no description, ele é o texto efetivo da informação. Numa CDS View do tipo texto, eu posso expor outras informações que não são texto, mas eu tenho que expor numa data category do tipo text, invariavelmente eu tenho que ter um objeto semântico, um dos atributos ele tem que ser exposto como text, tá? O Search Refuseness Threshold, basicamente, ele é o quê? Ele é o parâmetro de tolerância. Sabe quando vocês vão lá no Google e digitam um termo e o Google ele te dá resultados de forma aproximada? Isso daí é o parâmetro Fuseness. Ele fala qual é o parâmetro máximo de tolerância. Se eu deixar o parâmetro com valor 1, significa que, invariavelmente, o que eu digitar na tela é o valor exato que ele vai buscar. Então, ele vai sempre fazer um where com o valor EQ, ou igual, que vocês usam no ABAP. Se eu usar o 0.8, ele vai colocar alguns wildcards, né, que seriam aqueles asteriscos, para ele tentar buscar um valor aproximado. Então, se eu digitar, por exemplo, sei lá, ITS, ele vai poder buscar ITS em maiúsculo, ITS em minúsculo, ITS com letras mescladas, ou ele vai poder também buscar ITS, a letra I, a letra T e a letra S, aproximadamente 2 caracteres, que é threshold de .2, tá? Então ele vai tentar buscar isso no meio do texto, tá? Default Search Element significa que ele vai buscar pelo texto, então eu posso permitir que um Default Search Element ele possa ser pelo valor interno, que seria o valor 001, 002, que é o da planta, ou ele pode ser pelo texto. Geralmente, eu estou buscando muito utilizar o Default Search Element pelo texto, porque é mais fácil, igual eu falei, é mais fácil um usuário decorar o código da planta que ele está residindo, ou o código da empresa que ele trabalha, a descrição, do que o código, tá? E @EndUserTextLabel é o texto que é exibido para essa informação quando ela for acionada. Então, por exemplo, quando vocês, nesse exemplo aqui, empresa, local, descrição-chave do país, o @EndUserTextLabel, por exemplo, descrição, me traz descrição aqui, assim como também na ajuda de pesquisa, tá? Então, eu consigo fazer esse tipo de tradução, tá? Não precisa ficar assustado se a dúvida de vocês é se isso aqui é passível de tradução, é sim. Na transação SE63 é possível mencionar uma CDS View e praticar a tradução dela, então as End-User Text Labels que estão aqui resididas são passíveis de tradução, da mesma forma que eu quero internacionalizar a minha solução, eu consigo também internacionalizar também os valores estáticos, que são as descrições que a gente leva para a nossa aplicação, tá?